fato do cara não querer namorar com você não é um problema, tá? Isso acontece, as pessoas são livres. Cada um tem um comportamento, você tem o seu, o crush que você tá saindo tem o dele, enfim, então vamos limpar esse pensamento negativo a respeito de culpa, né? Esse julgamento que o problema é com vocês, tá? E por que eu falo isso, né? Porque se a gente continuar minando a nossa cabeça e trazendo bagagens negativas de todas as relações que vocês passaram, de todas as vezes que vocês tentaram se relacionar e não deu certo, vocês vão tá aí potencializando crenças negativas a respeito de vocês, a respeito das relações de vocês. Por vezes, porque nenhum homem presta, porque ninguém quer se relacionar, porque o problema sou eu, porque eu sou cheio de defeitos, é por isso que ninguém me escolhe. E vocês ficam minando esses pensamentos que não são coisas saudáveis a respeito de vocês. Onde as pessoas erram? Andressa, já faz 5 anos que eu tô solteira, eu não consigo engatar um relacionamento, eu não consigo namorar, só que eu não consigo ver onde é que eu tô errando. E para vocês entenderem, e vocês vão se analisar, vocês vão começar a perceber que, e eu recebo muito isso de vocês, que parece que os anos vão passando e quanto mais o tempo vai passando, mais vocês ficam nessa cobrança interna de que eu tô envelhecendo, eu preciso achar alguém. Meu Deus, eu tô sozinha há tanto tempo, eu preciso muito encontrar um cara porque eu quero construir a minha família, porque eu quero casar, porque eu quero ter filhos. E a sociedade, de certa forma, né, gente, ela impõe isso pra gente muitas vezes. E não só a sociedade, né? Nós, como mulheres, sentimos muito esse peso a respeito do nosso corpo, a respeito da nossa idade, a respeito fisiologicamente falando, né? Porque a gente sabe, o nosso corpo, ele, diferente do homem que pode ter filhos e construir família independente da idade que ele tiver, nós não temos esse privilégio, né? E quanto mais o tempo vai passando, parece que mais essas crenças e esse medo, essa ansiedade, né, de encontrar alguém para conseguir construir a família, ela vem com mais peso ainda. Não só o peso que a sociedade propriamente nos coloca, né? E eu falo isso porque muitas vezes a gente foi criado nessa cultura de que estar solteira era algo muito ruim. Mas esse peso, essa responsabilidade que nós nos colocamos, que nós nos cobramos no sentido assim, meu Deus, eu já tô com, 35 anos e eu não encontrei ninguém, e eu não acho ninguém, e eu quero casar, e eu quero ter filho, e eu quero construir minha família, e eu não acho ninguém, e meu Deus do céu, o que vai ser de mim? E se eu não encontrar ninguém, eu vou morrer sozinha, eu vou ficar sozinha? E vocês entram nesse ciclo de pensamento, gente, que é desesperador. E o que eu vejo, assim, o tempo vai passando, e quanto mais esse tempo vai passando, mais ansiosos vocês ficam, e a chance de vocês não conseguirem ninguém, ela aumenta muito. Porque daí vocês somam a ansiedade, a carência, o medo, as cobranças, e isso tudo vai se somando. E a pessoa que você vai começar a se relacionar, ela percebe esse peso. Ela percebe que você tá meio desesperada, porque realmente o tempo tá passando. E é esse o ponto que eu quero reforçar aqui pra vocês. Por vezes, vocês perdem. E eu, Andressa, perdi muito tempo da minha vida com as pessoas erradas. A clareza, ela não veio assim do dia pra noite, tipo, eu quero ficar com esse tipo de homem. Ou é esse o cara dos meus sonhos. Não. E vocês sabem disso, porque provavelmente quem de vocês aí tá solteiro há um tempo, mas já se relacionou, já teve um namorado de longa data, terminou, enfim, e se colocou nessa situação de solteira, e vocês vão perceber que parece que o nível de exigência ele aumenta. Parece que vocês começam a não gostar de ninguém, ou não atrair as pessoas certas, parece que ninguém é compatível. E é justamente por quê? Porque o grau de exigência, o grau de valor que essa pessoa tem que ter, né, os requisitos necessários para ter uma relação com vocês, eles aumentam muito. Só que esses critérios a gente só percebe ao longo prazo. E tem gente que nem consegue perceber, não consegue nem enxergar como é que tem que ser essa pessoa que vai construir uma família, que vai ter filhos, e acaba perdendo tempo
com gente que não tem essa clareza, com gente que não é compatível. É como se fosse um filtro. Eu até desenhei um filtro aqui para vocês entenderem, tá? É como se fosse um filtro das relações. Vamos entender que existe nesse filtro as pessoas que vocês vão conhecer, que vão ser pessoas gerais, vão ser pessoas de todos os tipos, pessoas boas e pessoas talvez não tão boas assim. E você, o que você faz quando você tá nessa carência, nessa ansiedade, ou simplesmente porque você não tem visão da pessoa que você quer na sua vida? Você começa a querer namorar com as pessoas do topo do funil. Essas pessoas aqui são pessoas que não são tudo aquilo, não é o cara certo pra você. Mas é nessa faixa desse filtro aqui você perde muito tempo da sua vida. E aí o que acontece? Você perde uma fatia de tempo da tua vida correndo atrás desses caras. Tentando, insistindo, batendo cabeça, 1, 2, 3, quantas vezes, e você não entende por que você não consegue namorar, por que esses caras não querem namorar com você. E o ponto é, porque esses caras não são pra você namorar, minha amiga. Esses caras são aqueles caras que você vai conhecer, vai ficar um tempo, tá, não é isso aqui. Fica mais um tempinho, não é isso aqui. Só que essa clareza aqui vocês não tinham. Eu tinha, gente, eu falo uma média, né? A média dos 5 meses. Eu conhecia alguém e eu ficava 5 meses com a pessoa. Daí eu já pensava assim, vai dar 5 meses e já não vai pra frente. Daí o que eu percebi assim? Ou eu pulava fora, ou o cara pulava fora. Não dava certo, os dois se afastavam, vida que segue. Só que nisso, eu fiquei muito tempo da minha vida. E eu não entendia, gente, por que ninguém quer namorar comigo? Qual que é o meu problema? Eu começo tão bem, tá tão certo, tá indo tão direitinho. Quando chega nos 5 meses, parece que o negócio desanda. E, gente, eram pessoas que não eram o homem, não era o cara certo. E o que aconteceu, né? Ai, Andressa, como é que tu mudou isso? Qual que foi a solução? Gente, a solução que eu tive, e quando eu comecei a enxergar quem deveria ser essa pessoa para eu namorar, para eu me relacionar, para eu realmente ser compatível com o que eu quero a longo prazo. As minhas relações que estavam aqui, nesse 1 ano que passou, que estava aqui até aqui, saiu do zero, total de 0 critérios. Qualquer um que vinha eu já queria namorar, gente. Eu tava tão desesperada que, E as pessoas sentem isso. Os caras sentem que você tá desesperado, os caras sentem que você, meu Deus, essa aí quer um relacionamento porque ela já tá na idade de casar, ter filho, meu Deus do céu. E os caras percebem. Só que qual que é o ponto? Vocês têm que amadurecer para parar de perder tempo com essas pessoas que são a base do funil. E daí o que aconteceu, né? Eu que tava aqui, batendo nesses caras aqui, ó, sempre martelando, sempre no mesmo tipo de homem, que pra mim não tinha critério, né? Eu pegava e acreditava que a pessoa sendo bonzinho, tendo um trabalho bacana, e eu admirando era o suficiente pra eu querer namorar. Só que não é verdade, gente. E quando eu comecei a analisar e enxergar qual que era o tipo de homem que eu queria atrair na minha vida, eu saí do meu filtro que estava aqui em cima, ele desceu do 0 e foi pro 7, 7, 8. Nesse 1 ano, depois que eu parei para analisar e enxergar como é que deveria ser esse cara para estar do meu lado, para eu assumir um relacionamento, para ir de encontro com os meus objetivos de vida, de carreira, de construção de família, como é que ele tinha que ser, o que ele tinha que fazer, deixar de fazer, o meu critério antes que era baixíssimo, já evoluiu um monte. Já saiu do 0 e foi pro 7, foi pro 8. Mas aí foi pro 8 porque o amadurecimento que eu tive, a clareza que eu tive foi assim, eu comecei a separar a água do vinho. Literalmente isso, eu comecei a separar. Essa pessoa serve pra mim, essa pessoa não serve. Essa pessoa é compatível comigo, essa pessoa não é. E daí, as minhas relações que antes estavam aqui em cima, onde eu perdia
cada crush que eu conheci, eu perdi praticamente 5 meses da minha vida com cada um, eu comecei a ser mais seletiva, eu comecei a ser mais exigente. E é isso que acontece com muitos de vocês, né? Ao longo dos anos, o tempo vai passando e antes, quando vocês tinham, sei lá, 18, 20 anos, vocês tinham uma facilidade de se relacionar com as pessoas. Parecia que os homens vinham até vocês, parecia que era muito mais fácil namorar. Só que o fato é que naquele período, vocês não tinham o tanto de maturidade, o tanto de exigência, o tanto de conhecimento que vocês têm hoje. Então é por isso, esses dias eu tava conversando com uma amiga minha, parece que antes era tão mais fácil. Parece que antes a relação fluía mais fácil, parece que antes os caras queriam namorar, mas na verdade não necessariamente é isso. Pode ser que simplesmente vocês tinham uma lista de critérios muito baixas, onde qualquer um que vinha, tá legal, beleza. E eu tenho certeza que se vocês pararem para analisar as antigas relações de vocês, vocês vão perceber que hoje, com o pensamento que vocês têm, com a maturidade que vocês têm, enfim, provavelmente aquelas pessoas não serviriam mais. Deu para entender por que hoje vocês não estão conseguindo achar alguém para namorar? Porque infelizmente vocês provavelmente estão nessa faixa aqui, nessa parte do filtro. E se vocês não descerem no filtro de vocês, no filtro das relações, vocês vão continuar perdendo tempo, gastando tempo, gente, com esses caras aqui, com esses caras do topo do funil. Então, parem, analisem e amadureçam. Como é que tem que ser esse cara? E claro, gente, não adianta só visualizar o cara lindo, perfeito, maravilhoso. É assim que eu quero, meu Deus do céu, vou rezar todo santo dia para Deus me enviar esse cara. Você pode rezar, você deve visualizar. Você deve fazer uma lista exatamente como é esse cara. Só que assim, gente, não adianta você fazer toda a sua lista de critérios, amadurecer, se você não cuidar da sua carência, da sua ansiedade, se você continuar minando pensamentos de que todos os caras que eu atraio são ruins, todos os caras que eu atraio não querem uma relação, eu nunca sou boa o suficiente, parece que eu sempre tenho um problema. Se vocês não mudarem o pensamento de vocês, se vocês não utilizarem a sabedoria e a inteligência de vocês para amadurecer isso, não adianta. Vocês vão continuar nessa parte do funil aqui.